Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós convidamos a todos os nossos irmãos que já estejam em conexão conosco, e quem vos cumprimenta e vos convida é o pastor José Aparecido da Silva. Vamos orar então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor, essa grande congregação virtual que está espalhada por todas as partes, e nós agradecemos a Deus por mais este dia de vida, agradecemos pela saúde de cada um, pelas bênçãos que cada um de nós temos recebido, ó Pai. E se porventura alguém está necessitando de alguma solução de problema, alguma cura, então que o Senhor também seja misericordioso para com cada um e dê a bênção que cada um precisa. Pai bondoso, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas,
e também pedimos a inspiração divina, Senhor, para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória. E nós oramos nesse instante, humildemente e em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5, e nós começaremos com o versículo 16. E enquanto os irmãos procurem suas Bíblias, se vocês desejarem acompanhar, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo portal da Mensagem Revelada, de segunda a sábado, e também é reprisado através do nosso WhatsApp, nossos grupos, são 3 grupos que temos, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e o nosso contato está na descrição aqui do vídeo. E também, meus amados, esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados ali todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Se você reside próximo a um desses endereços, venha adorar conosco. Você será muito bem-vindo e com certeza você será uma bênção para todos nós. Nós nos sentiremos muito felizes com a vossa presença. E cremos também que você voltará abençoado para sua casa. E dito todas estas coisas, ainda em tempo, nós pedimos a todos vocês que inscrevam-se neste canal e também não se esqueçam de clicar no gostei, naquele símbolozinho de um dedo para cima, assim, não é? Um símbolo de joia. Então, você podendo fazer isso, você estará ajudando o YouTube impulsionar cada vez mais a nossa programação e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. Nós temos irmãos de longe, de Maceió, temos de Santa Catarina e outros lugares tantos que ouvem esta programação e às vezes nos comunicam a sua companhia, a sua presença nesta programação, não é? Muito bom então, queridos. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme já anunciamos. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, e nós começaremos com o versículo 16. Vamos então. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Amém. Graças a Deus. Então nós chegamos ao final do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo São João. E agora, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, não é? E quem canta esse belo louvor é a dupla José e Jeová. E o nome do hino é Deus lhe pague. Nós vamos ouvir então esse belíssimo louvor para a glória de Deus e depois disso nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Deus me pague por tudo na vida que você fez pra me ajudar. Deus lhe dê em dobro também tudo que você me desejar. Deus lhe pague por sua amizade. Deus lhe pague pelas orações. Deus lhe dê em dobro o amor dado em minhas tribulações. Deus lhe pague e lhe dê em dobro 1000 sorrisos de felicidade por sua amizade, seu bom coração. Deus lhe pague, meu querido irmão. Mas eu quero ser reconhecido, colocando-me ao seu dispor, ajudando seu fardo pesado, carregar onde preciso for. Neste mundo, um irmão vale outro, um antigo ditado assim diz: se meus progressos te deixam contente, tuas vitórias me deixam feliz. Deus lhe pague e lhe dê em dobro 1000 sorrisos de felicidade por sua amizade, seu bom coração. Deus lhe pague, meu querido irmão. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba esse louvor para a sua honra e para a sua bendita glória. E agora nós estamos aqui com a mensagem aberta diante de nós. Quem dizeis ser este? E nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 58. Vamos aqui então atentamente, não percam o que nós vamos aprender agora através do profeta de Deus que ele nos tem enviado. E olhem para o mundo hoje. Em que tensão o mundo inteiro vive. Você vai pela rua, não é nem mesmo seguro dirigir. Não é seguro estar em uma rodovia de 4 faixas. Todos estão sob tensão, falando impacientemente. Qual é o problema? Aquietem-se. Para onde você está indo? Isso é o que está fazendo as instituições de doentes mentais lotarem. Isto é o que tem colocado a igreja em uma tremenda inquietação. Eles são tão teimosos a fazer certas coisas, eles não param e consideram a palavra de Deus e a hora em que estamos vivendo
todos sob uma pressão, uma tensão. E agora sabemos, estamos conscientes, a terra acabou de passar por grandes dores de parto e a igreja está passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse dar cada um dos profetas, quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e agora está pronto para uma Terceira Guerra Mundial. Isto nós vemos com nossos próprios olhos, no nosso dia a dia, não é? E ele disse aqui que cada vez que Deus ia gerar um profeta na terra, então a igreja passaria por uma dor de parto. Porque quem gera é a igreja, é a esposa, não é? Isso é muito profundo nós meditarmos nessas análises que o profeta faz. E está com dores de parto. Nós estamos agora assim à beira de uma terceira guerra mundial. E então o mundo está com dores de parto novamente. Mas há somente uma coisa que pode trazer paz, que é Cristo. Todos os nossos esquemas e nossas ideias e nossos desenvolvimentos eclesiásticos e toda a nossa política e toda a nossa ciência e tudo mais provou-se que é bobagem. E então nós oramos a Deus para ajudar-nos, para intervir. Vem e faze algo por nós. E então, quando Ele o faz, gostaria de saber se seríamos capazes de compreender isso. Se seríamos capazes de receber isso, ou se até mesmo levaríamos isso em consideração. Agora, isso é o que foi feito lá naqueles dias. Eles tinham orado, eles tiveram todos os tipos de grandes líderes, tinham estado sob governos, tinham estado sob monarquia, tinham estado sobre tudo juízes, mas sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los, era o Messias vindouro. E o Messias significa o ungido, um ser humano que foi ungido. E então o ser humano ungido com a palavra. Você, irmão, irmã, está observando aonde o profeta está nos levando, não é? Jesus era um ser humano. Ele sentia fome, ele sentia frio, sentia calor, sentia sono, ele sentia dores também e assim por diante. Então ele era um ser humano, mas ele era um ser humano ungido com a palavra. Continuemos aqui. A palavra que se fez carne entre nós. E quando ele veio, ele não era exatamente do gosto que eles o queriam, não o gosto que eles tinham, no qual ele deveria vir. Assim, eles gritaram: quem é esse sujeito? Este é o título da mensagem, não é? Quem dizem ser este? Quem é este sujeito para que tanto alvoroço? Um bando de camponeses lá na porta, arrancando folhas e palmeiras, e ele disse: ora, faz com que se calem. Eles o deixam nervosos, a maneira como berram e gritam e se comportam. Então, aqueles que estavam crendo no Senhor Jesus Cristo como Messias, eles estavam tirando suas vestes e jogando no chão, estendendo-as no caminho,
para que ele passasse por cima. Eles cortavam galhos de árvores, de palmeiras, folhas, e estendiam no chão para que ele passasse por cima, como se ele fosse um rei, não é? E ele realmente era o rei dos judeus. Mas outros não gostavam, outros se incomodavam com aquele barulho, com aquele louvor. Então eles diziam: digam a esse povo que se calem. Era isso. Ele disse: se eles se calarem, estas pedras imediatamente clamarão. O tempo estava se revelando, a profecia se cumprindo. Não admira? O leão brama, disse: quem não temerá? E Deus falou: quem pode deixar de profetizar? Não, se ele não fosse exatamente do nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós o queríamos, da maneira como nós pensamos que ele deveria vir, nós não o receberíamos. Sempre foi assim e sempre será assim. Nesta era, para quem não sabe, nesses dias em que nós estamos vivendo, a Bíblia havia prometido um profeta para este tempo. E esse profeta já veio. Esta mensagem que nós estamos falando para vocês agora é a mensagem desse profeta que Deus tem enviado com sinais tremendos, maravilhas tremendas e revelações, e a palavra sendo revelada e tudo. Mas a maioria não tem crido nisso, porque não veio do jeito que eles pensavam que deveria ser. Então, foram seus credos que os deixaram tão fora da palavra escrita, eles estavam tão longe que falharam em reconhecer aquele por quem eles haviam orado. Oraram tanto e depois, quando se cumpriu, eles não puderam reconhecer. Para que viesse, suas igrejas os tinham levado para tão longe que a própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem junto a eles e não era do gosto deles, e assim eles não podiam crer naquilo. Eles tinham de se afastar daquilo, eles o rejeitaram. Há somente uma coisa que você pode fazer quando encontra Cristo: é ou aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você nunca pode afastar-se de maneira neutra. Não pode fazer isso. Não tem como ficar neutro. Ou você aceita ou você rejeita. São só duas opções, não é? Não tem como fazer isso. Não cabe a você fazer isso. É simplesmente dessa maneira. Somente observem, quando poucos reconheceram ser ele, a palavra ungida daquele dia, vejam, Deus no princípio, sendo infinito e sabendo todas as coisas desde o princípio, e a única coisa que estas coisas são a exposição dos seus atributos. Um atributo. Você tem um atributo, é seu pensamento. Então todos nós temos, não é? Você tem um atributo, eu tenho um atributo, esses são os nossos pensamentos. Você pensa acerca de algo, então o que acontece? Você fala. Porque antes de falar, tem que ser um pensamento. Primeiro tem que haver um pensamento para depois vir a palavra. Aí você fala, então o toma. Isto é Deus. Se você crer, né? Claro. Isso é Deus. Ele no princípio, se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu,
você esteve no céu para começar. Isso aqui é tremendo. Se você alguma vez vai para o céu, irá para o céu, é porque você já esteve lá alguma vez, em algum tempo, não é? Você é parte de Deus. Você foi seu pensamento. Amém? Você crê nisto? Você, irmão, irmã, que crê na palavra de Deus, que não rejeita a visitação de Deus em seu devido tempo, você era um pensamento na mente de Deus. Depois ele falou a palavra e você veio ao mundo. Então isso é maravilhoso. Ele sabia seu nome, ele sabia quem você era, antes mesmo que houvesse uma molécula, antes que houvesse uma luz, antes que houvesse qualquer coisa, ele o conhecia e seu nome, e colocou-o no livro da vida do Cordeiro, o que mesmo? Antes que o mundo tivesse sido formado. Amém? Está escrito isso na Bíblia ou não está? Aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Veja, você era seu pensamento e então você se tornou uma palavra. E uma palavra é um pensamento expressado. Então você foi manifestado. Essa é a maneira como ele foi. Ele estava no princípio sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. E ele nunca fará isso novamente, porque seus pensamentos estão sendo manifestados. Isso é maravilhoso e é tremendo. Deus viveu muito tempo sozinho, sem nenhum anjo, sem nenhum arcanjo, sem nenhum querubim, sem nenhum ser humano, somente ele. Porque a palavra Elohim, você perguntaria então, mas quem será que criou Deus? De onde veio Deus? Não é? Porque ele é um ser, ele é algo real. De onde ele veio, não é? Ele não foi criado por ninguém. Por isso o seu nome é Elohim. E Elohim quer dizer autoexistente de si mesmo. Aleluia! E é por isso que estamos bem aqui nesse dia. É Deus tendo companheirismo com seus pensamentos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs. Você saber que você, nós somos um pensamento de Deus, que Ele pensou antes que houvesse luz, sol, estrelas, lua, terra, nada existia, mas nós já estávamos em Deus, você já estava em Deus e você era um pensamento de Deus. Aleluia! Sendo manifestados, estão vendo? Aí estamos. Assim você, com todos os seus cuidados, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode fazer isso. Isso ou aquilo é Deus que se compadece. É Deus. Tudo o que o Pai me deu virá a mim. E ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isto encerra o assunto. Agora, somente observem quão poucos deles em seu dia, dos milhões sobre a terra que alguma vez souberam que ele estava aqui. Somente pensem, houve dezenas, milhões de pessoas que nunca souberam nada acerca disto. E pensar em Israel, naquele tempo, havia 2,5 milhões de pessoas na Palestina, de israelitas, e nem 1% deles
chegou a saber disso. Não admira que ele tenha dito: estreita é a porta e apertado o caminho, somente poucos haverá que a encontrem, somente recordem de quantos não o reconheceram, não souberam que ele era isso, e aqueles bem ao redor de onde ele estava. Essa é a parte lamentável. Quer dizer, o lamentável que nós aqui no Brasil estamos muito distantes de Israel, não é? Agora, digamos que Jesus tivesse nascido em Israel hoje. Seria, claro, muito mais difícil para nós sabermos. Mas ele está falando aqui daqueles 2,5 milhões que moravam em Israel, que iam na sinagoga, que tinham seus sacerdotes ensinando-lhes que o Messias haveria de vir um dia. Mas que coisa, quando Deus cumpriu a sua palavra, eles, nem 1%, disse o profeta aqui, puderam saber que o Messias estava na terra, que ali, diante de seus próprios olhos, estava havendo o cumprimento da palavra de Deus. Aqueles que caminharam com ele e o viram na rua e assim por diante, eles não reconheceram quem ele era, porque Satanás viu que ele tinha o nome mais sujo que podia ser dado a uma pessoa. Ele era chamado pelo mundo, o mundo natural, ele era chamado ilegítimo. Você já observou, já meditou nisso, né? Que um dos piores problemas que Jesus enfrentou quando estava aqui na terra é que eles achavam que ele era um bastardo, que ele era um homem ilegítimo, que sua mãe, quando casou com seu pai José, já estava grávida, sabe lá de quem, não é? Diziam eles. Então, essa foi uma das piores acusações que o Senhor Jesus Cristo levou, ser chamado de ilegítimo, porque diziam que a mãe estava para ser mãe dele por José antes que ela estivesse casada com ele. Assim, eles lhes deram um nome, ilegítimo. E novamente a igreja o viu em seu grande poder, manifestando-se, manifestando o quê? Não manifestando um credo, ele estava manifestando a palavra, ele era a palavra ungida, ele próprio. E quando eles viram isto acontecendo, a manifestação, o Messias ungido, eles o rejeitaram. Eles não o quiseram, não estavam do gosto deles. Essa é a parte lamentável. Quantos? Somente pensem nisto, do mesmo modo como em outros dias. Vejam, cada um tinha sua própria interpretação da palavra. Isso é o que? A razão por que Israel não reconheceu Moisés. Essa é a razão porque o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão porque todos os profetas não foram reconhecidos. Eles tinham sua própria interpretação, não os profetas. O povo tinha sua própria interpretação da palavra, mas Deus em cada era tinha tido seu Messias. Estão vendo? Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Eles eram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. E quando Jesus veio, ele foi a plenitude dessa
palavra. Aleluia! Isso é maravilhoso? Com certeza é algo para que nós não deixemos escapar de nossas almas, não somente dos nossos pensamentos, mas das nossas almas. Cada profeta que veio com a palavra era um homem ungido, era um Messias ungido. Só que eles eram parte da palavra. Deus manifestou ao mundo nos tempos antigos através de homens que falaram a palavra. Mas depois, quando veio Jesus, veio a plenitude da palavra de Deus, que era Deus mesmo, feito carne na pessoa de um homem chamado Jesus. Amém? Muito bem, meus amados, nós chegamos aqui ao parágrafo 71 e agora nós vamos ter o nosso momento de oração, a oração da fé, não é? Para colocar diante do Senhor a cada um dos nossos irmãos com suas necessidades, e eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Pai bendito e santo, nós acabamos de ouvir uma porção da Tua bendita palavra, Senhor. E agora, meu Pai, nós colocamos na presença do Senhor essas milhares de pessoas. São tantas as pessoas que são necessitadas, que estão aflitas, que estão com problemas, que estão enfermas, com enfermidades. Ó Deus, compadece-te, Senhor. Usa da Tua misericórdia em favor, ó Deus, daqueles que estão precisando. Senhor, as famílias que precisam de paz, precisam de sossego, de alegria. Os filhos, as criancinhas, os jovens, Senhor, os velhinhos, todos nós precisamos, ó Pai. E eu peço que o Senhor cure toda doença. Essas peças de roupa, meu Deus, que estão trazidas diante do Senhor agora. Ó Pai, que a unção do Teu Espírito Santo, a unção da cura divina, seja colocada, seja derramada sobre essas peças de roupa, Senhor. Esses lenços, Pai bendito, quando a pessoa for vestir essa roupa, que ela possa receber pela fé a unção do Espírito de Deus, a cura divina, Senhor. Esses lenços, quando forem colocados sobre alguém, quem sabe deitado numa cama hospitalar, quem sabe na sua própria casa, sabe lá como pode ser um acidente automobilístico, um acidente de moto, pode ser uma doença interna mesmo, nos pulmões, no coração, nos olhos, no fígado, onde quer que seja. Mas, ó Pai bendito, que a graça do Senhor seja estendida sobre cada pessoa. Meu Deus, os chefes de família, Senhor, os pais de família, ajuda cada um, ó Pai, a ter o seu trabalho, para ganhar o sustento para a sua família. Senhor, Satanás muitas vezes quer ficar na frente, quer ficar atrapalhando a pessoa, o irmão, a irmã, seja quem for, a poder conseguir o seu trabalho. Quando ele vai, o diabo está na frente, mas nós dizemos: Satanás, você não é nada, você não representa nada perante o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu autoridade como ministros de Deus, ministros do Evangelho, para expulsar. Vai-te, Satanás, vai-te das vidas, vai-te dos lares, vai-te das pessoas, das famílias, dos corações das pessoas, das almas. Vai-te em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ó Pai bendito, graças te damos por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos.
Continue crendo, creia no poder de Deus. Creia que você recebe, porque a Bíblia disse, o Senhor Jesus Cristo disse, tudo que vocês pedirem a Deus em meu nome, Ele vos concederá. Então, meus amados, fiquem todos com Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Que o Senhor Deus fique com cada um também e abençoando, dando vitória, dando paz, dando alegria, dando harmonia, serenidade no espírito entre casais e tudo. E ó Pai bendito, guarda cada um debaixo da tua santa misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos tudo isto e agradecemos o Senhor. Muito bem, amados, fiquem todos com Deus então, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós vamos estar juntos em companheirismo novamente em nosso próximo programa. Até então, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Amém.